Sejam bem-vindos ao novo curso online de execução trabalhista. É com grande prazer que eu estou aqui conversando com você, que me dá essa confiança, esse prestígio, tá? Aí você às vezes diz, obrigado professor por esse curso. Eu que agradeço, viu? O agradecimento vem de mim, pela confiança que você ainda deposita nesse velho professor. E mestre é assim, né? É feito um bom vinho. Quanto mais velho, melhor. Mais experiência, né? Mais informação, mais paciência, tá bom? Muito bem. Vamos começar na jugular, porque você sabe que o estilo Gustavo Cisneros é esse. Sem firula, sem frescura. Execução, o primeiro ponto que eu destaquei para vocês aqui, tá? É a definição do que é execução. E no nosso caso, a execução trabalhista, viu? Porque nós temos, de fato, um processo de execução. Nós não aplicamos, presta atenção, nós não aplicamos o cumprimento de sentença do Código de Processo Civil, viu? Inclusive, aquela multa prevista no parágrafo 1º do artigo 523 do CPC, que é de 10% sobre o descumprimento de sentença. Nós não aplicamos nada disso no processo trabalhista. Isso é matéria já decidida, sedimentada pelo TST. Inclusive é matéria de concurso público, de exame de ordem, viu? Se você faz esse pedido na sua petição inicial de aplicação da multa por descumprimento de sentença, tá? Tudo bem, faz parte do jogo. Mas como o curso aqui é sobre execução trabalhista, eu vou logo dizendo a você, tá? E aqui em Pernambuco, inclusive, nós temos uma súmula do TRT da 6ª Região, que diz que essa multa do parágrafo 1º do artigo 523 do CPC é inaplicável à execução trabalhista, ao processo trabalhista, porque não há omissão na legislação processual trabalhista que autorize a incidência subsidiária ou supletiva dessa sanção, viu? Não me pergunte o número da súmula, procure no site do TRT da 6ª Região, é muito fácil, você no instante encontra. Combinado? Muito bem. Definição. Feliz o aluno em uma faculdade, em uma universidade, que tem um professor capaz de olhar nos seus olhos e dizer: meu filho, minha filha, execução é cobrança. Processo de execução é processo de cobrança. Isso. E o que é cobrança? Presta atenção. Vê que explicação. Vê, Paulinho, que explicação científica. Vê. Fenomenal. Ó, o que é cobrança. Vê. Aqui é o oficial de justiça. É isso mesmo. É o capeta indo atrás da sua alma. Cobrança é isso, meu filho. Entenda, viu? O direito que você recebe na faculdade é aquele direito idílico, cheiroso, abstrato, mimimi. Mas o direito real, ele fede, ele sua, ele transpira, ele grita. É o seu cliente com você: doutor, cadê o meu dinheiro? Eu não venci o processo, doutor? Venceu. Cadê o meu dinheiro?
Eu já espalhei no bairro que eu tô rico. Já fiz fiado. Cadê o meu dinheiro, doutor? Pronto. Esse é o processo de execução. Chamado também de execução forçada. Execução forçada. Ou de fase de execução, fase executória. O escambau. O escambau. Mas, na verdade, é uma fase de cobrança. Viu? E nessa cobrança, o juízo da execução, ele já possui em mãos um título executivo, que pode ser judicial ou extrajudicial. Esse título, líquido, certo e exigível, ele será o objeto da execução. O que se executa é o título. O objeto da execução é o objeto do título. É o comando que exala do título executório. Repito, pode ser judicial ou extrajudicial. Tá certo? Que isso fique bem claro para você. E o processo executório, viu? Eu passei um bom tempo da minha vida de estudante, quebrando a cabeça com algo inútil para saber se processo de execução era ou não independente do processo de conhecimento. A reforma trabalhista esclareceu esse ponto ao dizer que o processo de execução, agora, ele precisa, para ser iniciado, da iniciativa do advogado do exequente, do advogado do credor, do advogado do interessado. Então, nós temos sim essa cisão, esse fracionamento processual. Nós temos o processo de conhecimento, viu? Que ele vai findar no trânsito em julgado da decisão, e sendo essa decisão de natureza condenatória, o credor, o advogado do credor, vai pedir ao juiz para que inicie o processo de execução. É como se ele estivesse ajuizando, propondo uma ação de execução contra o executado. E aí nós temos um novo processo, uma nova fase processual. Inclusive, o recurso padrão é diferente. Enquanto que no processo de conhecimento, o recurso comum, padrão, é o recurso ordinário, no processo de execução, o recurso padrão, o recurso comum, é o agravo de petição. O agravo de petição. Viu? Tá certo? Combinado? Muito bem. Primeiro tópico, na veia. Viu? Tá gostando? Não é legal? É assim. Segundo ponto. A estrutura da execução. Porque no processo de conhecimento, nós temos a propositura da reclamação trabalhista, a citação do reclamado, é isso? A realização da audiência ou das audiências. Na audiência, nós teremos a tentativa ou as tentativas de conciliação, a apresentação da defesa, não é? A oitiva das partes, a produção de prova testemunhal, a produção de prova documental, impugnação, os incidentes, contradita de testemunhas, né? O que mais? Realização de perícia, não é? Expedição de ofício a algum órgão,
E assim vai. Uma exceção de incompetência territorial. Tudo aquilo que a gente explora no curso Advogados Iniciantes. Pense num curso bom, né, Paulinho? Completo, com airbag, direção hidráulica, teto solar, ABS nas 4 rodas. Meu velho, pense num curso bom. Viu? Modéstia à parte. Aí nós temos toda essa estrutura na fase de conhecimento que o advogado tem que dominar. Viu? E na fase de execução, professor? Eu sei, professor, que tem, não é, a citação do devedor para ele pagar em 48 horas. Depois de garantida a dívida, ele pode opor embargos à execução. Tem uma tal de asta pública, né, professor? Né? Tem um negócio de arrematante, tem a possibilidade de adjudicação. É uma confusão para lá, é uma confusão para cá. Tem uma tal de exceção de pré-executividade. Sim. O processo de execução, ele é recheado de atos processuais. Viu? Normal. Agora, eu gosto, sempre gostei, da clássica divisão feita por Manuel Antônio Teixeira Filho, meu ídolo processual. Viu? Manuel Antônio Teixeira Filho. As obras dele ainda se encontram disponíveis nas livrarias online, né? Porque as livrarias presenciais estão fechando, encerrando as suas atividades. Bom, Manuel Antônio Teixeira Filho me ensinou, através de árduas leituras, que a execução, o processo de execução, a execução forçada, ela se divide basicamente na fase de liquidação. Na fase de liquidação, que não deixa de ser uma fase preparatória, não é? Preparatória da execução propriamente dita, execução. Depois vem a fase da constrição. Viu? Constrição é sinônimo de penhora, que é a fase da agressão patrimonial, viu? Propriamente dita. E, por fim, nós temos a fase da expropriação, com X, pelo amor de Deus. Expropriação, que é o desfazimento dos bens, a venda dos bens. E o vendedor é o juiz, não é? O vendedor é o poder judiciário, por meio da asta pública, com H, asta pública, que nós vamos estudar. Ela pode ser feita tanto pela praça, que é no próprio juízo, como por leilão, mediante um leiloeiro oficial nomeado pelo juiz. Combinado? Então, liquidação, constrição, penhora, e expropriação, que é a venda dos bens penhorados. Ou, se for dinheiro, a liberação daquele valor penhorado. Viu? Professor, alguns juízes, eu já sei. Professor, eu já sei o que você vai falar. Você vai dizer que alguns juízes, inclusive aqui de Pernambuco, e desembargadores, vêm dizendo que a liquidação, ela não integra o processo de execução. Eu já ouvi. Tá? Não li nada a respeito, porque eu evito ler certas coisas, porque eu tenho medo de desaprender um pouco daquilo que com muito esforço eu aprendi. Dá vontade de perguntar ao douto magistrado
seja ele juiz, seja ele desembargador, porque todo mundo é juiz, né? No fim das contas. O que muda aí é a vaidade do nome do cargo. Dá vontade de perguntar ao juízo: me diz uma coisa, meu velho, se a fase de liquidação não integra o processo de execução, ela integra que processo? O de conhecimento? Porque para mim não. Porque eu profiro sentenças ilíquidas. Ninguém me obriga a proferir decisão líquida. Ah, mas tem uma recomendação do CNJ. O CNJ que vai recomendar o Papa a orar em latim, se ele quiser. Viu? Ou existe uma lei que me obrigue a fazer, né? Ou eu ignoro. Recomendação não é lei. Viu? Então as minhas decisões são ilíquidas. Acabou-se. Eu deixo para liquidar posteriormente. E a lei prevê isso. Né? E não é só na CLT, não, no CPC também. Viu? Então, se eu proferir uma decisão, uma sentença ilíquida, e ela transitou em julgado, viu? Transitou em julgado, ou seja, o processo de conhecimento acabou, e aí o credor requer o início da execução, e eu começo a execução, me diga onde é que eu vou encaixar a liquidação de sentença. Onde? No abismo que separa os dois processos, cognitivo e executório, é isso? O douto juízo quer que eu jogue a fase de liquidação nesse fosso, nesse vazio? Então, tenha paciência. A fase de liquidação, à luz dos ensinamentos inatacáveis de Manuel Antônio Teixeira Filho, ela integra sim o processo de execução. E eu nem precisaria citar o insigne Manuel Antônio Teixeira Filho, porque a própria CLT me diz de forma insofismável que a fase de liquidação integra o processo executório quando trata da liquidação de sentença no artigo 879 da CLT, que está esculpido no capítulo que trata da execução, cujo primeiro artigo é o 876. Então, se o capítulo de execução na CLT começa no artigo 876, e depois vem o 877, e depois vem o 878, e depois vem o 879, e o 879 trata de liquidação, pelo amor de Deus. O legislador incluiu liquidação de sentença na fase de execução, precedendo o 880, que trata da citação do devedor. Claro, porque eu só posso citar o devedor para ele cumprir a obrigação quando eu, juiz, tiver em mãos um título líquido, certo e exigível. Então a liquidez é pressuposto para o início da cobrança, que é a fase de constrição.
Sem a liquidez, eu não posso citar o executado. Porque seria surreal o oficial de justiça procurar o executado e dizer: o senhor está devendo. E o executado: quanto? Quanto? E o oficial de justiça: não sei. Depois a gente vê. Tem uma aguinha aí para eu tomar? Tem um cafezinho? O direito só tem uma namorada. É o amor da vida dele. Uma paixão. Uma amante. Ele só sente atração carnal e espiritual por essa namorada, por essa companheira, por essa mulher, chamada lógica. Viu? O direito sem a lógica, ele faz feito Romeu e Julieta. Os dois se matam. Porque um não vive sem o outro. Eles vão tomar veneno. Shakespeare. Então, eu não temo em dizer que a liquidação integra sim o processo de execução. E se eu tiver que recorrer de uma decisão na fase de liquidação, o recurso chama-se agravo de petição. E tenho dito, peguei A, mas foi bom. Primeira aula, eu encerro por aqui.